Você já parou para pensar no que poderia acontecer se durante 30 dias você colocasse Deus em primeiro lugar de verdade? Não só quando tudo está difícil, não só no domingo, não só quando sobra tempo, mas em cada decisão, em cada pensamento, em cada escolha do seu dia. A maioria das pessoas quer paz, quer direção, quer alegria, quer resposta, quer uma mudança profunda. Mas muitas vezes, sem perceber, colocam Deus depois de tudo, depois do celular, depois da ansiedade, depois dos planos, depois do dinheiro, depois das opiniões dos outros, depois das próprias vontades. Acordamos e pegamos o telefone, antes mesmo de falar com Deus. Confiamos mais no que sentimos do que no que a palavra diz. Corremos atrás de sucesso, aprovação, relacionamentos, dinheiro, reconhecimento, achando que quando finalmente alcançarmos tudo isso, a alma vai descansar. Mas Jesus deixou uma direção muito clara em Mateus 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Perceba essa palavra. Primeiro. Jesus não disse, busque Deus quando der. Ele não disse, busque Deus depois que resolver tudo. Ele disse, primeiro, e se pelos próximos 30 dias você tomasse uma decisão simples, mas poderosa? Deus vem primeiro, antes da pressa, antes do medo, antes da sua vontade, antes da opinião das pessoas. Não estou falando de religiosidade, não estou falando de perfeição, estou falando de rendição diária. E talvez, ao final deste vídeo, você perceba que colocar Deus em primeiro lugar não muda apenas sua rotina, muda sua mente, muda seu coração, muda sua direção e pode mudar a sua vida inteira. Número 1. Colocar Deus em primeiro lugar reorganiza suas prioridades. Quando Deus começa a ocupar o primeiro lugar, algo dentro de você começa a mudar. Coisas que antes pareciam urgentes começam a perder força. A necessidade de agradar todo mundo, a comparação constante, a busca por aplausos, a vontade de provar valor para pessoas que nem conhecem suas dores. Tudo isso começa a ficar menor diante da presença de Deus. Porque quando Deus se torna o centro, você começa a enxergar a vida com outros olhos. Pedro era pescador, Mateus era cobrador de impostos. Cada um tinha suas preocupações, seus planos, sua forma de viver. Mas quando Jesus os chamou, algo mudou. Eles não apenas mudaram de atividade, eles mudaram de prioridade. Em Lucas 9, versículo 23, Jesus disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Preste atenção. Cada dia. Colocar Deus em primeiro lugar não é uma emoção de culto. Não é uma decisão bonita feita uma vez. É uma escolha diária. É quando você acorda e diz: Senhor, antes de eu ouvir o mundo, eu quero ouvir a tua voz. É quando a oração se torna mais importante que a distração. É quando a paz se torna mais valiosa que a popularidade. É quando obedecer a Deus se torna mais importante do que viver confortável. Imagine sua vida como um carro. Talvez por muito tempo você tenha pedido para Deus sentar no banco do passageiro, enquanto você escolhia o caminho, enquanto você segurava o volante, enquanto você decidia a velocidade. Mas quando Deus vem primeiro, você entrega o volante. E quando Deus assume a direção, o destino muda. O mundo diz: siga o seu coração. Mas Jeremias 17, versículo 9, diz que o coração pode ser enganoso. Deus não nos chama para sermos guiados por emoções instáveis. Ele nos chama para sermos guiados por Ele. E quando Deus se torna a sua maior prioridade, as outras áreas começam a encontrar o lugar certo. Número 2. Colocar Deus em primeiro lugar traz paz mesmo quando tudo está bagunçado. Muita gente pensa que paz é a ausência de problemas, mas a paz que vem de Deus é diferente. Ela não depende de tudo estar perfeito. Ela nasce quando Deus está no centro, mesmo quando ao redor existe pressão, medo, incerteza e caos. Olhe para Daniel. Daniel vivia cercado por uma cultura que pressionava sua fé. Ele estava em um ambiente onde comprometer seus princípios parecia mais fácil. Mas Daniel continuava colocando Deus em primeiro lugar. Daniel 6, versículo 10, mostra que ele orava 3 vezes ao dia, mesmo quando isso se tornou proibido. Pense nisso. Ele não orava só quando era conveniente. Ele não buscava Deus só quando ninguém estava olhando. Ele permaneceu fiel, mesmo sob ameaça. E porque Deus era primeiro na vida de Daniel, o medo não governou seu coração.
É isso que começa a acontecer quando você coloca Deus em primeiro lugar durante 30 dias. Talvez suas circunstâncias não mudem imediatamente. As contas podem continuar ali. As lutas podem continuar existindo. As respostas podem ainda não ter chegado. Mas algo muda dentro de você. Filipenses 4, versículos 6 e 7, diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz não faz sentido para o mundo, porque ela aparece quando a lógica diz que você deveria desmoronar. Ela sustenta quando tudo parece pesado demais. Ela guarda sua mente quando a ansiedade tenta dominar. Quando você dá os primeiros momentos do dia para Deus, a preocupação perde espaço. A mente fica mais silenciosa, o espírito fica mais forte. E em vez de entrar em pânico primeiro, você aprende a orar primeiro. Se essa mensagem já está falando com você, escreva nos comentários: Deus em primeiro lugar. Curta este vídeo, se inscreva no canal e envie para alguém que precisa voltar a colocar Deus no centro da vida. Número 3. Colocar Deus em primeiro lugar revela o que estava ocupando o lugar dele. Essa parte pode ser desconfortável, mas é uma das mais importantes. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, tudo que estava competindo com ele começa a aparecer. A Bíblia chama isso de ídolo. Ídolo não é apenas uma estátua. Ídolo é qualquer coisa que toma o lugar de Deus no coração. Para alguns, é o dinheiro. Para outros, é um relacionamento. Para outros, é a aprovação das pessoas. Pode ser sucesso, pode ser prazer, pode ser orgulho, pode ser redes sociais, pode ser controle. Pode ser até uma versão de vida que a pessoa não quer entregar para Deus. Em Êxodo 20, versículo 3. Deus disse: Não terás outros deuses diante de mim. Ele não disse: Ao meu lado. Ele disse: Diante de mim. Porque Deus não disputa o primeiro lugar. Ele é digno do primeiro lugar. Em Marcos 10, aparece um jovem rico. Ele parecia correto, conhecia mandamentos, respeitava Jesus. Mas quando Jesus tocou exatamente naquilo que dominava o coração dele, as riquezas, ele foi embora triste. Por quê? Porque ele tinha coisas, mas as coisas também tinham ele. E durante esses 30 dias, Deus pode começar a mostrar o que tem prendido você. Talvez você descubra que confiava mais no dinheiro do que na provisão de Deus. Talvez perceba que precisava mais da aprovação das pessoas do que da aprovação do Pai. Talvez entenda que estava alimentando hábitos que enfraqueciam sua fé. E sim, no começo isso pode doer, mas aquilo que Deus revela, Ele deseja curar. É como um médico que encontra uma enfermidade escondida. Ouvir o diagnóstico pode assustar, mas pode salvar sua vida. Da mesma forma, Deus expõe prisões internas, não para envergonhar você, mas para libertar você. E aqui está a parte mais bonita. Quando Deus remove um ídolo, Ele não deixa um vazio. Ele preenche com a presença dele. Nada neste mundo consegue satisfazer a alma como Deus satisfaz. Nem dinheiro, nem fama, nem relacionamento, nem conquista, nem aplauso. Eclesiastes 3, versículo 11, diz que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Existe uma fome dentro da alma, que só o eterno pode saciar. Número 4. Colocar Deus em primeiro lugar fortalece a sua fé. A fé cresce quando é exercitada. E uma das formas mais poderosas de fortalecer a fé é escolher Deus mesmo quando os sentimentos não ajudam. Porque existem dias em que você vai sentir vontade de orar, mas também existem dias em que você não vai sentir nada. Existem dias em que ler a Bíblia vai parecer leve, e existem dias em que será uma luta. Mas fé madura não depende apenas de emoção. Fé madura obedece mesmo em silêncio. Pense em Abraão. Deus chamou Abraão para sair da sua terra, sem mostrar todos os detalhes do caminho. Hebreus 11, versículo 8, diz: Pela fé, Abraão obedeceu. Isso é muito forte. Ele obedeceu antes de ver o final. E é isso que acontece quando você decide colocar Deus em primeiro lugar. Você começa a confiar além do que sente. Talvez nesses 30 dias, você acorde mais cedo para orar, mesmo cansado. Talvez você perdoe alguém, mesmo ferido. Talvez você pare de alimentar um pecado escondido, mesmo sendo tentado. Talvez você escolha fazer o certo, mesmo quando ninguém está vendo. Cada pequena obediência fortalece músculos espirituais. E com o tempo, você começa a perceber algo poderoso.
Sua confiança em Deus começa a ficar maior que o seu medo. Romanos 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso a palavra precisa fazer parte do seu dia. Quanto mais você ouve a voz de Deus, mais a voz do medo perde volume. Quanto mais você alimenta sua fé, menos espaço a ansiedade encontra. A esperança volta, a mente se renova. E você para de olhar para os problemas como se eles fossem maiores que Deus. Você começa a lembrar: Deus já foi fiel antes. Deus está comigo agora e Deus continuará sendo fiel. Número 5. Colocar Deus em primeiro lugar pode transformar a sua vida inteira. Essa é a verdade que muita gente descobre. Quando Deus vem primeiro, não muda apenas uma área. Muda tudo. Muda a forma como você fala, muda a forma como você reage. Muda o jeito como você trata as pessoas. Muda seus hábitos. Muda suas escolhas. Muda até aquilo que você deseja. 2 Coríntios 5, versículo 17. Diz: Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Deus é especialista em transformação. Veja Saulo. Saulo perseguia cristãos, era duro, violento e espiritualmente cego. Mas depois de encontrar Jesus, Saulo se tornou Paulo, um homem usado por Deus para anunciar o evangelho a muitas nações. Esse é o poder da rendição. Deus não melhora apenas a aparência da vida, ele transforma o coração. Talvez durante esses 30 dias, Deus comece a quebrar vícios. Talvez ele desenvolva a disciplina em você. Talvez você se torne mais paciente, mais manso, mais firme, mais sensível à voz dele. Talvez você pare de viver apenas para si mesmo e comece a viver para o propósito de Deus. Não porque você é forte sozinho, mas porque Deus muda pessoas de dentro para fora. Jesus disse em João 15, versículo 5: Sem mim, nada podeis fazer. Ele não disse algumas coisas. Ele disse nada. A verdadeira transformação acontece quando permanecemos conectados a Cristo. E às vezes, o maior milagre não é Deus mudar tudo ao seu redor. Às vezes, o maior milagre é Deus transformar quem você está se tornando. Então aqui está o desafio. Durante os próximos 30 dias, antes do celular, ore. Antes de reclamar, agradeça. Antes de decidir, consulte a palavra. Antes de reagir, busque a direção de Deus. Antes de se preocupar, entregue. Antes de correr para qualquer pessoa, corra para o Pai. Colocar Deus em primeiro lugar por 30 dias talvez não torne sua vida perfeita de imediato, mas pode mudar completamente sua direção. Você pode experimentar mais paz, mais clareza, mais fé, mais liberdade, mais propósito, mais intimidade com Deus. Porque quando Deus assume o primeiro lugar, tudo começa a encontrar o seu devido lugar. Mateus 6, versículo 33. Não é apenas uma frase bonita, é um convite. Um convite para viver do jeito que Deus planejou. E talvez hoje seja o dia em que você finalmente aceita esse convite. Se este vídeo falou com você, escreva nos comentários. Eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa de direção espiritual hoje. Porque 30 dias buscando Deus primeiro podem ser o começo de uma vida completamente transformada.